Muito boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, seja qual for o horário que você estiver acompanhando, como de praxe aqui, mais uma live contando aí, retratando o momento da nossa história. Hoje tem Nívia Soares, tá demais hoje, realmente será um momento muito bacana aqui. Vamos poder juntos conhecer um pouco mais da história desta que, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes vozes que nós temos hoje em dia. Estou vendo a turma aqui entrando, o pessoal entrando já desde o início. Grande Nathalie, é verdade, saudade. Estou vendo meus irmãos que estavam comigo até ontem, agora estão a milhares de quilômetros à distância. Toda a turma aqui, sensacional. Muita história para a gente conhecer hoje. Sejam todos bem-vindos. Mandem para quem você quiser. Deixa eu mandar, inclusive, aqui para nossa convidada. Estava falando com ela há pouco aqui. Estou enviando. E nós vamos já já saber um pouco mais aqui a respeito da história da Nívia Soares, tá bom? Olha, Nívia, seja muito bem-vinda aqui, muito feliz de poder conversar contigo nesse espaço aqui que a gente fala e vê bastante sobre a história, né? Nós temos aí uma história até chegar onde estamos e é muito bom poder conversar com você, que é uma das vozes que nós temos hoje aí na nossa música, e quero agradecer muito por ter aceitado essa conversa. Amém, pastor. Prazer estar com você. Apesar da correria hoje, acho que tudo acontece, né, no dia, mas Entenda. Deus vai dando graça. Amém, entendo bem. E como você já tinha até falado comigo, nós queremos. O Renato Marinoni, acredito que você conheceu ele em BH. Ele estava falando aqui, ó, ele está te mandando um abraço. Ele que é um papai Amém, tem novo. muitos anos. Pois é, está com um bebê recém-nascido em casa. Imagino que está naquela fase maravilhosa de não dormir de jeito nenhum. Então, aproveitar aqui, tá te mandando um abraço. E a gente estava comentando aqui antes de você entrar na live, assim, tem toda uma história que as pessoas acabam não tendo muita noção, né? Conhecem você mais a partir do momento que as coisas aconteceram ali diante do trono. Então vou começar bem pelo começo e te perguntar como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho. Bom, eu nasci num lar cristão e eu creio que a música faz parte, né? Sempre fez parte da minha vida de alguma forma. Quando eu era pequena, as minhas irmãs faziam parte, meus irmãos, né, todos faziam parte de grupos de louvor da igreja. Minhas irmãs tinham um grupo que era bem vocal, assim, chamada Veredas, e nós éramos de uma igreja em Belo Horizonte, Igreja Batista. Meu irmão também tocava, e, enfim, eu já cresci com essa influência dos meus irmãos sobre mim, né, dos ensaios, de ver os ensaios. É, Meu irmão fez parte da Banda Azul, você entrevistou ele outro dia, e era assim, para mim era o máximo ver, né, meu irmão tocando e a banda tocando, e os eventos onde a gente conseguia ir, onde eu conseguia ir, né, eu era bem pequena, e era muito legal poder ver, né, acontecer, e eram muitos sonhos, né, acho que meu coração de criança, meu olho brilhava na hora que eu via, né, o pessoal tocando e cantando, as minhas irmãs cantando na igreja, então sempre foi para mim uma influência muito grande, né, os corais da igreja cantando, era tudo assim, tudo me deixava muito maravilhada, eu sempre gostei muito da música, sempre apreciei música de um jeito diferente, ia dormir, acordava, tomava banho, fazia tudo, ia ao banheiro com música, né? Levava o gravador para o banheiro. E, enfim, a música sempre fez parte da minha vida. Mas eu creio que ela também se tornou um ídolo para mim, né? E era um lugar onde eu queria me esconder para que as pessoas não vissem a minha insegurança, não vissem a quantidade de complexos que eu tinha, né? Eram tempos de ainda um pouco de perseguição nas escolas, né? Na escola, o fato de da gente ser crente. Então, eu era perseguida por ser crente, por ser preta, por ser magrela. E era bem complicado, e eu creio que o inimigo, ele já sabe, ele, ele, ele sabe um pouco, né, de atrapalhar, de querer
abortar aquilo que Deus tem na vida das pessoas. E ele começa na infância. E a minha infância, eu creio, né, que assim como muitos no Brasil, né, a minha infância ela foi regada por esses eventos, né, esses acontecimentos que realmente foram muito marcantes, né, de uma forma negativa. Eu comento, pegando esse gancho, nível do que você colocou, hoje a gente fala para os jovens, eu sou pastor de igreja, tem jovens, adolescentes, pessoal que não faz ideia de como as coisas eram há 20 anos atrás, 25. E eu brinco aqui que eu era um alvo de bullying ambulante também, porque periferia de São Sim, Paulo, eu estou pastoreando hoje no Nordeste, né, aqui na região do Piauí, Maranhão, Timon, sim. e eu era de periferia em São Paulo e eu era crente no início dos anos 90 na escola. Então era aquela coisa, né? Ser crente, você era magrinha, no meu caso eu já era uma pessoa mais expansiva, mais aconchegante. O pessoal chamava de gordo. Então, isso também gerava muita coisa. E eu usava óculos, era o chamado quatro olhos, né? Que o pessoal tirava sarro. Mas a Era o pacote perseguição, completo. pacote completo. E no início dos anos 90 ainda era. Eu sou corintiano e naquela época o Corinthians apanhava muito. Então todo tipo de tiração de sarro que podia existir era feito comigo. Mas sem dúvida nenhuma essa questão de igreja era muito pesado, né? Era uma época em que as pessoas tinham muito preconceito. E você Sim, falou, o teu irmão disse que a primeira vez que te viu cantar de verdade assim foi até numa questão de música de escola, né? Porque sim. você com esse lado muito tímido, como foi essa questão? Assim, teve uma hora que você chegou e falou assim: peraí, isso aqui eu faço bem. Quando você teve a percepção de que você cantava bem, a ponto inclusive de cantar na escola, como é que foi essa virada? É, foi exatamente quando surgiu uma ideia de um festival na escola. Estudei no Colégio Salesiano, e eles fizeram um festival, promoveram um festival que era, na verdade, de artes. Então, tudo ligado às artes me impressionava muito, eu gostava, curtia muito. E aí eu comecei a compor, né, com colegas de escola, compus com um colega na adolescência e participei do festival da escola, ganhei o festival da escola com a música e, enfim, né, isso se repetiu durante alguns anos, mas, enfim, eu sempre fui muito tímida, né? Câmera sempre foi uma coisa muito intimidadora, multidões, e até hoje, não gosto. Se eu tivesse que escolher, escolheria minha cozinha, com certeza. Meu Deus, você falou muito disso. Outra coisa que as pessoas, você citou aí no começo, e muita gente não tem dimensão hoje, você cresce num ambiente musical por causa da sua família. O seu irmão, o Dudu Batera, que eu fiz live, está aqui registrado, é baterista da Banda Azul. A Banda Azul é uma das grandes bandas cristãs dos anos 90. Ela tem uma importância absurda. O que você gostava de ouvir nessa fase, tanto da Banda Azul quanto na igreja? E quando você começa a cantar na escola, qual é o estilo musical que você escolhe para cantar em público? Eu curtia muito Petra, ponto. Muito, 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 muito. Beyond Eu Believe ouvia ou da muito fase Petra. anterior? Oi? As duas Beyond fases. Believe ou a fase anterior? A fase um pouco anterior, que foi o Beat the System, que foi o primeiro disco que chegou no Brasil, do Petra, foi o Beat the System pela Bom Pastor. E era disco mesmo, Sim, vinilzão, assim, aquelas né? capas parecendo nave, assim, os instrumentos Uma em capa nave. colorida e um cara, né, fazendo uma sombra de um cara, muito legal. E o som imediatamente me chamou atenção e eu comecei a curtir. E é interessante como a canção é importante, porque as canções do Petra são muito bíblicas, extremamente bíblicas. Então eu ia traduzir, eu curtia muito o inglês, né? Então eu traduzia as letras. E naquela época ninguém me ensinou a ler Bíblia, né? É claro que é uma necessidade de todo cristão, mas eu não sabia disso. Eu não tinha uma consciência disso. A leitura bíblica para mim era algo esporádico.
assim como eu creio que é para muitos, infelizmente, né? E eu ainda não tinha esse relacionamento nutrido com Deus. Então, as canções para mim, cristãs daquela época, elas eram um alimento muito grande, onde Deus, pela misericórdia dele, falava muito comigo. E inclusive a respeito de chamado, né? Falava muito comigo. Então, tinha. Eu, naquela época, também ouvia a música secular. Curtia, gostava muito, ouvia muito black music, né? E a um certo ponto, ah, enquanto Deus foi trabalhando, né? A música secular foi algo que Deus me pediu, né? E eu senti a necessidade no coração de não ouvir mais. Então, eu me desfiz de todo, eu tinha 2, 3 pilhas de CDs dessa altura, e me desfiz de tudo, e, enfim, consagrei os meus ouvidos ao Senhor, né, no início, bem no início da minha juventude, né? Mas foi um processo, né? Eu me lembro do Espírito Santo falar muito forte no meu coração. Sabe por que você anda deprimida sempre? Olha as músicas que você ouve. Hum. Observe as letras das canções que você ouve. E aí eu ouvia, né, coisa que eu curtia Mariah Carey, curtia Whitney Houston, Toni Braxton, Boyz II Men, só dou uma lista. Era muito, eu tinha todos os discos. E aí eu fui ver as letras, e realmente as letras não falavam de nada que fosse edificante para mim. Nada que fizesse uma menina entristecida, complexada, se sentir é, se sentir bem de fato. Nada que fosse alimentar o meu espírito a ponto de trazer cura para minha alma, né? Então eu cheguei a essa conclusão, entendi espiritualmente. Eu creio que as coisas precisam ser assim. Eu não vou te dizer o que você deve ouvir ou não. Quem sou eu para dizer? Mas eu creio que quando as coisas se tornam revelação dentro do nosso coração, Claro. a gente já não consegue mais viver da mesma forma, né? E assim para sempre, até que Jesus vem, né? Na nossa vida. A cada caminhada que a gente dá com o Senhor, mais Ele nos revela uma faceta a mais dele. E quanto mais nós vemos o Senhor, mais nós nos vemos a nossa miséria, enxergamos o nosso pecado. E é um processo, né? É um processo. E a gente tem que abrir mão de mais uma coisa, e a gente vai passar por mais um tratamento de Deus, por mais um quebrar de Deus, e mais um refazer de Deus, e é um processo no qual eu estou por cerca de 40 anos. Estamos aí. Eu lembro, você comentando isso, eu lembro de uma experiência que eu tive ouvindo também, questão de música secular, sempre gostei muito de música, mas eu lembro bem de um dia, um estalo assim que o senhor me deu, tinha uma música do Engenheiros do Havaí que eu gostava muito, tinha uma guitarra maravilhosa, mas o refrão ele cantava, o céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa direção. Aí um dia eu estava ali cantando assim a música, e Lembro disso. essa música fez muito sucesso, o clipe Lembro era um dessa negócio. música. E aí uma vez eu cantando, aí eu veio aquela coisa, falei assim, quer dizer que você está com pressa então, você não quer esperar o céu? E aquilo me deu uma travada, falei, Senhor, misericórdia, me perdoa, o que que eu estou cantando, o que que eu estou ouvindo? Então esse é um detalhe importantíssimo. A música tem um poder muito grande, né? E Sim, ela traz... as pessoas cantam aquilo que é a essência delas, né? É E às vezes isso. a essência das pessoas, às vezes, é a traição, é a depressão, é a falta de fé, é a intolerância e por aí vai, né? Então, a gente precisa saber qual essência a gente quer dentro da gente. Se a essência daquilo que vem de um sistema do mundo ou se é a essência do homem-deus chamado Jesus. Manso e humilde de coração, perfeito em todas as suas obras. Eu decidi firmemente no meu coração, né? Como Daniel, decidi firmemente não me contaminar mais, né? E me desfiz daquele hábito da música secular.
Nívia, os anos 90 e mais ou menos assim, fazendo uma linha do tempo pelo que você está contando e idade, a gente tem uma virada muito grande no meio da música cristã, que é o início do chamado, nos anos 90. Isso é muito importante, inclusive, até para aquele sentimento que nós tínhamos de ser ofendido, de tirar em sarro. Você tem aquele momento da explosão do gospel, do movimento gospel. Então você citou Petra, né? Petra numa banda, eu tinha uma fitinha preta do Beyond Believe, fita cassete. Eu levava para a escola com orgulho. Falei assim, tá aqui o que eu Isso. escuto, ó, isso aqui é muito... Porque é muito bom, o Beyond Believe é muito bom, por exemplo. E aí você tem aquela questão da música gospel, né? Não falando do hoje, mas naquela época, você tinha uma questão de uma explosão de estilos, né? Começa a bombar, a gente falou, a Banda Azul, ela vem do final dos anos 80, ela vem ali, tem a questão do Janires, tem aquela primeira fase das bandas com Rebanhão e tal, mas nos anos 90 se explode muito. Você falou que na tua caminhada o Senhor te pediu e você consagrou os seus ouvidos. Aí como é que você via a música cristã, assim, nacional? Você sentia uma qualidade inferior ou não? No estilo black, o que que você passa a consumir então nisso? O que que já tinha ali para você? Como é que você se ambienta dentro dessa realidade focada só na musicalidade cristã agora? Pastor, eu não curtia muito a música nacional Hum, fora do louvor e adoração, né? O que eu curtia era Vencedores por Cristo, João Alexandre, a gente ouvia muito, muito, muito. Sou apaixonada. Vencedores por Cristo, Ademar de Campos, o Azaf, os paisões, né? Que sim. eram, na verdade, era o pessoal né? Mais voltado para adoração. E o João, né? Grupo Pescador, era aquela coisa mais MPB, Quarteto Vida, enfim. Era 8 ou 80 para mim, né? Quarteto Vida que E é mineiro, né? Era ali de sim, Minas, MPC, como diz sim, vocês, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, assim, sempre me chamou a atenção a questão do vocal, né, as letras bonitas, enfim, curtia muito, a gente curtia muito isso. E, mas eu creio que isso foi, né, foi até um pouco antes. Mas eu comecei, na verdade, a me envolver com louvor na igreja aos Hum. 16. Então, o que eu ouvia de nacional ficava muito nas comunidades, né, Hum. o que se cantava nas igrejas. Já era algo é, já era algo mais ouvido para mim nessa época, né? Eu não ouvia muito ah, o gospel no sentido, eu não curtia, né, muita coisa, muitas bandas, enfim, conhecia, é claro, mas eu não ouvia tanto, né? Eu ouvia mais a canção Hum. da igreja, voltada para a igreja mesmo. Então você cantou e cantou muito, por exemplo, Consagração, Comunidade Vila da Não, Penha. mais demais. Era Hum. assim. E o meu sonho de adolescente naquela época era fazer algo no meio cristão que ninguém nunca tinha feito, né? Era, era a minha aspiração, era fazer uma coisa nova, era pegar a black music, por exemplo, né? Era fazer algo assim. E, na verdade, pastor, eu acho que tudo isso é impossível falar disso sem falar da desconstrução que Hum. Deus fez no meu coração lá pelos 20 e poucos anos. Belo Horizonte viveu um grande mover do Espírito naqueles anos, né? Final de Sim. anos 90, início de 2000, e eu fui profundamente chacoalhada, desconstruída, né? A Nívia Performance morreu ali, debaixo dos bancos da igreja, chorando na presença de Deus. E a ponto de não conseguia, eu lembro que alguns cultos eu não conseguia ficar de pé, não conseguia cantar, eu não conseguia nada, não conseguia pensar em performance, porque a presença de Deus era tão intensa, tão Aníbal, forte, você e era algo, está
É porque Algo, você vai entrar nessa questão, é só para fazer um gancho, você vai entrar nessa questão dessa desconstrução, e eu imagino que seja depois de algo que eu queria muito te perguntar. Porque você teve, não é muita gente que sabe disso, mas você participou de um trio antes do Diante do Trono, sim. que pessoas hoje que talvez nem imaginem. E Esse trio era. antes desse trio, eu tinha uma dupla com um amigo meu, né? Como era E o eu nome da comecei, dupla? não tinha nome, né? Não tinha nome, era um amigo. Ele até se está desviado por Hum, enquanto. E, enfim, a gente sonhava, né, em gravar, em fazer, em trabalhar com a Black Music. Posteriormente foi o Muito Mais, né? Foi um grupo que surgiu lá de Lagoinha com o Samuel Misraí e o Thales Roberto. E, enfim, chegamos a gravar o primeiro disco e eu tenho até uma experiência interessante em relação a essa desconstrução e a esse primeiro disco. Eu lembro que numa das noites eu estava indo para o estúdio do Gustavo, a gente nem sonhava em namorar e casar, nada. E uma das noites eu estava indo para lá para gravar a canção, era uma canção minha que tinha ganhado até o festival, o Festsemane, sobre as águas. E estava indo lá gravar essa canção, era uma canção muito especial para mim naquele tempo. a que você gravou depois? Oi? Você gravou essa música depois? Sim, ela foi Você regravou? regravada no CD Tá. acústico. Jóia. E é, naquela noite, quando eu fui gravar, essa gravação que eu tô falando era do CD Muito Mais. Naquela noite em que eu ia gravar essa canção, era o início da noite, sem nenhum motivo sequer, eu caminhando em direção ao estúdio, eu percebi que a minha voz sumiu, eu fiquei afônica, sem nenhum motivo. E quando eu cheguei no estúdio, eu cheguei frustrada, tremendamente frustrada. E lá estava a Cris Tristão e um outro amigo nosso, e eles começaram a orar por mim. E Deus veio com tanto poder naquele dia. E o Senhor disse através da boca de um deles, hoje está morrendo uma cantora. Está morrendo uma pessoa que faz performance e está nascendo uma ministra de Deus. E o que eu senti era Deus me pegando e me voltando para o caminho que Ele tinha para mim, sabe? Era como se Deus desconstruísse aquilo que eu sonhava anteriormente, que já não estava mais fazendo sentido na minha cabeça. Deus não faz sentido. Eu sei que o Senhor tem algo, mas eu não sei o que é, né? Eu sei que o Senhor vai fazer algo, mas eu não sei o que é. Mas eu quero que o Senhor tenha. Pronto, essa é a oração que Deus precisa que a gente faça. E no momento que eu fiz essa oração, Deus começou a trabalhar nesse sentido. E nesse dia, esse dia foi um marco muito grande para mim. Quando eu perdi a voz e eu senti o Senhor me colocando numa reta diferente, para algo diferente, para um propósito diferente. E foi uma entrega total, pastor. Foi uma entrega total. Eu nunca tinha experimentado uma rendição tão grande, né, dentro de toda a minha vida de crente, dentro da igreja, desde pequena. E foi uma entrega total, porque eu descobri que a presença de Deus era melhor do que os meus sonhos. A presença de Deus me realizava de um jeito que ouvir uma canção gravada minha não realizava. Ó, A presença do Senhor me realizava de um jeito que nada no mundo podia suprir. Era como um buraco dentro de mim sendo suprido, um buraco de paternidade sendo suprido. Era, era, é, eram os meus sonhos todos contidos em uma presença. Era todos os meus sonhos, todos os meus anseios de vida estavam contidos na presença de Deus. Eu me sentia realizada quando a presença do Senhor se manifestava. Quando eu fechava os olhos dentro do meu quarto, levantava as minhas mãos, colocava uma canção e orava, chorava com o Senhor durante horas. Era, era a realização.
a realização plena. E eu me viciei nesse negócio. Eu me viciei nisso, sabe? A gente tem muitas falhas. A gente erra muito nos nossos processos. Mas a gente nunca pode desistir da presença do Senhor. Porque a presença do Senhor é tudo que a gente tem. Se a gente não tem a presença, a gente não tem nada. A gente pode ter uma boa música, a gente pode ter uma boa técnica, a gente pode ter bons números, mas a gente nunca vai ter a realização plena do nosso coração. A gente nunca vai ter lugar para correr no momento da angústia. Eu me lembro do salmista dizendo, Davi dizendo, no dia da adversidade, ele me acolherá. No recôndito do seu tabernáculo me esconderá, me colocará sobre uma rocha. Se eu me apegar ao Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora dentro dessa presença, ele tem uma realização completa, ele tem um lugar para se esconder no dia da angústia. Ele não se apega à fama, ele não se deslumbra com luzes, não se ilude com dinheiro. E Deus pode confiar coisas a você, porque você não está apegado a coisas, você está apegado ao Senhor. E, enfim, eu me viciei nisso. Eu creio que isso é a nossa história no decorrer dos anos, né? A minha história do Gustavo Então, no decorrer desses anos. você falou e usou aí a questão de desconstrução. Você, inclusive você citou, você falou da Tristão. O que A Cris está aqui acontece? em casa hoje até. A Ah, Cris está é? gravando no estúdio. Está Olha gravando no só, é estúdio. isso. Para quem não lembra, né? Ela foi do Asas da Adoração, não é Da isso? adoração. A filha Asas. dela está gravando, na verdade, a Ana Olha. Luísa. E ela Está casada com o gravando. Nelson, né? A Oni Music tem todos esses traços. O que acontece em Minas no início dos anos 2000, de fato, é um movimento que toma conta do Brasil, parte dali. Você falou em desconstrução, ao mesmo tempo do fim da questão da performance, você vai para o Diante do Trono ali, na Igreja Batista da Lagoinha, que já era uma igreja, até para as pessoas entenderem, a Lagoinha sempre foi uma igreja grande. Claro que tomou Uhum. proporções muito maiores, mas era uma igreja grande. E vocês partem então e gravam o primeiro CD, o primeiro, Diante do Trono, né? Aquele lá. Quando. Você entra e você faz parte, talvez, não é pejorativo, muito pelo contrário, é o maior, talvez seja o maior fenômeno até agora da história da música cristã no Brasil. Não estou dizendo o mais importante, não estou dizendo o melhor, mas falando em termos de fenômeno. O que aconteceu ali no início dos anos 2000 é histórico, é um negócio impressionante. Uhum. Como é que funciona, como é que foi para você, em especial, falando agora de você, toda essa questão de estar focado, e como você falou, você se viciou na questão da glória, é só você e o Senhor, não é holofote, não é performance, mas você entra na maior exposição, no maior grupo que tem no Brasil. É, Foi o, exatamente, foi totalmente contraditório o que aconteceu, porque o que eu experimentei no Diante do Trono foi exatamente essa fase desse clique de Deus. Foi exatamente nessa fase. E o que nós experimentamos como grupo foi o que fluiu nas plataformas. E a plataforma, para mim, ela sempre foi um lugar de extrema responsabilidade. Ao mesmo tempo, um lugar de graça e de misericórdia de Deus. E era um lugar que me fazia tremer dos pés à cabeça. Porque eu não queria ser vista mesmo. Não queria ser vista. Eu não queria aparecer para ninguém. Então, para mim, foram duas coisas muito inversas. Era o que eu estava vivendo por dentro. Era Deus me escondendo nele. E, ao mesmo tempo, o Senhor mostrando o DT. E
me trazendo um caminho, né, dali por diante. Então, era muito controverso. O espírito de idolatria sempre me agrediu muito. O auê que existia em relação ao Diante do Trono me fazia sofrer de uma forma muito intensa. Eu creio que eu nunca falei isso para ninguém, mas aquilo me fazia passar mal Uau. mesmo, né? Porque a gente sabia o que a gente estava vivendo no nosso secreto. E que não era a respeito de vamos fazer um novo ídolo gospel. Uhum. Não tinha nada a ver com isso. Ainda que algumas pessoas que olhassem por fora as luzes, todo o aparato, pensasse assim. Aquilo que nós vivíamos no particular, é o que eu tenho a dizer. Aquilo que a gente estava vivendo era outra coisa. Era completamente o contrário. Então, esse espírito idólatra, que muitas vezes rodeia a música cristã, ele sempre me agrediu e sempre me trouxe muita tristeza, né? E eu tenho memória de ir a lugares, tanto com o Diante do Trono quanto sozinha, e ter que fazer um caminho inverso com o povo, para que as pessoas entendessem, não é sobre mim. Não é sobre mim. Se você veio aqui para ouvir uma canção, você vai sair frustrado, né? Que a intenção do coração seja mudada, porque a gente realmente não tem nada para dar. É curioso você falando sobre isso, porque você disse que você não queria ser vista de jeito nenhum, né? E eu me lembro bem quando eu escutei o Diante do Trono a primeira vez, eu trabalhava em Vencedores, no escritório, lá em São Paulo, na distribuidora, e um dia eu estou numa das livrarias ali da 24 de Maio, no centro de São Paulo, e ali tinha o primeiro, acho que foi o primeiro distribuidor de vocês em São Paulo, e ele estava adesivado lá, e tudo era Diante do Trono, o primeiro. E eu ouvindo ali, falei, o que está acontecendo? Tinha uma referência, para quem gostava de Integrity, tinha uma referência óbvia, né? No estilo, Sim. no jeito ali de muita coisa. Eu fiquei ouvindo, gostei. Aí começou a tocar Aclame ao Senhor. Com você, né? A primeira regravação do Diante do Trono, você cantando. E ali, na hora que eu comecei a escutar, era uma música que a gente conhecia, o original, né? Eu falei, nossa, agora eu levo. Né? Foi automático ali. Eu estava pensando se levava ou não, começou e tal, e eu já até brinquei com o Renato. O Renato faz algumas listas de vez em quando aí no Instagram dele, e a gente já discutiu, já comentou, falou assim, para mim a melhor versão de Shout, de Aclame ao Senhor no Brasil em português é a primeira, é a Nívia cantando, e tinha muito disso. Tanto que no começo, eu fui para casa confiado e entendendo, não conhecia, achando que você era a líder do ministério, porque estava cantando. Muita gente acha até hoje que era a Ana cantando. Então, aí eu falei assim, não, gente, a líder é a Nívia, porque eu fui ver, eu sou daqueles que gostava de ler ficha técnica. E na sequência, eu fui pro segundo disco esperando ali a música e tal. E eu percebi, puxa, eu achei que ia ter mais música da Nívia, aquela coisa toda. E depois fui entendendo isso e tal. O primeiro CD vocês gravam como igreja local. E o segundo também. Teve um momento que vocês olharam para esse negócio e perceberam essa dimensão toda e começaram a, inclusive, a sentir o que você falou, esse espírito de idolatria batia a você em particular, era muito pesado. Teve um momento que você realmente olhou e falou, esse negócio aqui saiu do controle no sentido da visibilidade, não do que Deus estava fazendo. Eu acho que não dá nem para discutir que, de fato, Deus conduziu o que vocês vivenciaram e fizeram a igreja viver junto. Não se discute como direcionamento do Senhor. Mas vem nem todo mundo compreende, e essa questão da idolatria, ela acontece até hoje. Teve um momento ali, em particular, que você se lembra bem, que falou, Senhor, me protege, porque agora o negócio ficou difícil? Preciso de ti, Mineirão. Não me lembro o ano, não sei se foi 2004.
Ai, não Eu acho lembro. que ele foi lançado em 2004. Não sei se foi gravado, mas acredito que foi lançado em 2004. Não me lembro. Mas Preciso de Ti foi assustador. Olha. Assustador. Me lembro que a gente saiu da Lagoinha num ônibus, era um grupo muito grande, né? E tinha batedores na frente. Aquilo me, aquilo me trouxe, meu estômago começou a revirar. Era de nervoso, né? E o Mineirão lotado, um monte de gente, uma movimentação enorme. E para mim, foi muito chocante aquilo, né? A gente não esperava, né? Eu creio que ninguém esperava toda aquela movimentação, né? E E daí quando para você frente, sobe no palco, então, que você e vê daí para frente aquilo? é sinistro, é estranho, é estranho. Mas não foi a maior gravação, hein? Vocês, a Não, partir daí explodiu, na verdade, né? Foi só crescendo. sim. Até hoje eu não sei se foi Brasília, eu acho Brasília, Maracanã. Brasília, não me lembro os anos em que aconteceram, mas Brasília e São Paulo foram gravações intensas. A melhor gravação, assim, em termos, né, dessas gravações grandes, para mim, foi nos Braços do Pai, em Hum. Brasília. No dia, a minha família estava enterrando meu tio aqui em Belo Ah. Horizonte, um tio muito querido, irmão do meu pai, e eu não pude ir, e meu coração estava arrebentado naquele dia, quebrado, estava moída. E eu falo, Deus, eu não tenho condição de subir nessa plataforma. E a presença do Senhor trouxe um consolo, uma graça. Foi uma unção de Deus naquele dia que foi estranha. Foi estranha, sabe? Foi tremendo. E acho que das gravações, essa foi uma das mais poderosas para mim, pessoalmente, né? De poder sentir realmente os braços do Senhor, os braços do nosso Pai, né? A paternidade de Deus sendo revelada. Então, as pessoas podem ter certeza que eu estava vivendo aquilo ali, né? Cada canção, cada coisa que estava sendo ministrada passava por nós primeiro, sabe? Eu não posso dizer por todos, né? Mesmo porque tem pessoas que não estão mais caminhando com Jesus, daquela leva, infelizmente. Mas, pessoalmente, eu posso dizer que antes dessas canções serem lançadas, elas passaram por mim, passaram por nós, de uma forma muito, muito forte, muito intensa. E a consciência de reino, né, ela era muito grande dentro de mim naqueles dias, né, e ainda é muito grandiosa. E eu tinha certeza absoluta de que aquilo não era a respeito da música, não era a respeito de pessoas, era a respeito da pessoa de Cristo e daquilo que ele queria e quer fazer na nossa nação. E exatamente nessa curva, e você já falando de toda essa dificuldade, e como é que funciona? Tentando entender, eu sei, inclusive, ó, eu estou olhando o relógio, eu estou lembrando que você me falou. Então, a partir de agora, tá? Para quem não sabe, ela tá com as crianças em casa, tá sozinha. É muito assunto, a gente quer esmiuçar, quer ouvir, né? É um privilégio poder ouvir essas coisas. Então, fique absolutamente à vontade, tá? Se você entender, se acontecer alguma coisa, para parar, tá bom? Eu vou te perguntar aqui. Porque você fala sobre isso, não quer aparecer. O Diante do Trono é o ministério com maior exposição de 2000 até 2000, sei lá, 7, 2008. É um fenômeno. Mas você, dentro disso, você vai então e começa a sua carreira solo, tá? E aí, como é que foi esse contraste? Foi literalmente um empurrão de Deus, porque eu não ia sair de onde eu estava. Hum. Então, a minha liderança foi até a nossa casa, né? Eu lembro que era o Sérgio e a Ana, eles foram lá em casa uma noite. Falaram, ó, vocês estão em casa? Estamos indo aí. Ah, foram lá em casa, a gente morava no Santo Antônio na época, e a gente tinha um pequeno estúdio em cima e morava embaixo. E eles foram lá em casa
E eles falaram assim: Nívia, a gente sabe que você tem canções. E a gente quer publicar essas canções, a gente quer divulgar suas canções. Queremos lançar o seu CD. Eu quase caí dura para trás. Porque nesse inteirinho eu já tinha parado de considerar isso. Não por uma frustração, mas é que eu tinha entregado isso para Deus mesmo, entregado e esquecido mesmo. Isso deixou de ser algo importante para mim, sabe? E eu fiquei assim absolutamente surpresa, absolutamente assim, sério eu gravar? Por quê? Né? A Ana costuma dizer uma coisa, ela falava, olha, a gente reconhece que Deus tem um chamado para alguém quando essa pessoa está fluindo em canções e em palavras, né? E ela falou, eu reconheço a unção de Deus na sua vida, eu quase caí dura para trás, né? E assim foi durante toda a nossa vida, a gente nunca precisou correr atrás de nada nesse sentido, né? A gente sempre percebeu o rio levando a gente, o rio de Deus nos levando, as portas se abrindo na medida em que a gente caminhava. A gente nunca precisou forçar para fazer coisas, né? Se convidar para ir em lugares, pagar alguém para nos divulgar, enfim, a gente nunca precisou disso. As coisas sempre fluíram de uma forma muito orgânica para nós, né? E eu creio que isso foi exatamente por causa de uma entrega, né? Por causa de uma desistência. Deus aguarda uma desistência do adorador, do músico cristão. Deus aguarda uma desistência, sabe, do cantor. Não para que ele vá te fazer famoso, glorioso, não é isso. Mas para que ele te coloque no centro da vontade dele, seja qual alcance você for ter, as pessoas tenham, para que você exerça o seu chamado de forma plena, né, de forma completa. A gente está aprendendo, né, no decorrer dos anos, aprendendo, a gente erra, mas o Senhor, a gente encontra um lugar de humilhação diante de Deus. E a gente nunca pode perder esse lugar de vista. É o lugar do E, quebrantamento, e de se nessa, humilhar, de entregar, de se render. Nunca podemos perder esse lugar de vista. É uma atitude do reino que precisa ser preservada em nós. A pobreza de espírito. e nessa, e desta maneira, você faz parte de alguns dos maiores trabalhos da discografia, qualquer lista que pega, não só do Diante do Trono, o seu primeiro disco eu não sei, não sei em números, mas por muito tempo era inclusive assim, muito destacado, né? Ele saiu muito, ele vendeu muito. De vencedores eu fui trabalhar na Aliança, a Aliança era distribuidora, então a gente tinha uma ideia do alcance e também de outros projetos. Você participa, eu até falei isso com ele, eu fiz live com o David Keelan. Assim, no meu top, o melhor disco dele, eu falo disco porque é a moda antiga, né? O melhor álbum dele é o Fogo e Glória Curitiba. Aquilo é um negócio extraordinário e Você tem não você imagina. e a Heloísa Rosa, de backing. Você não imagina o que foi aquela conferência. Foi um CD de conferência. Você não imagina o que foi aquela conferência. O poder e a glória de Deus naquele lugar, sabe? Pessoas rendidas, pessoas sendo desconstruídas, religiosidade sendo quebrada. Foi muito intenso. Eu acho que o alcance, épocas de grande mover do espírito, são épocas que produzem as melhores canções. São épocas em que a coisa flui, e quando flui, quando não é inventado, tem um toque diferente, tem algo de diferente, sabe? E, inclusive, assim, as canções que eu mais ouço hoje são as antigas, são as músicas velhas, né? Tem uma igreja chamada Morning Star, Carolina do Sul, Carolina do Norte.
Minha cunhada mora lá até. E é uma igreja que naquela época, né, no início dos anos 2000, o Gustavo me introduziu, né, meu esposo, e a gente ouvia muito, e até hoje, né, os discos do Morning Star também são discos de conferência. E é de uma glória de Deus tremenda, não é uma canção simplesmente, mas é a glória de Deus se manifestando. Tem alguma coisa de diferente naquilo que é produzido de avivamento, de reavivamento espiritual. Tem alguma coisa de diferente. E é esse som que eu quero captar de novo, sabe? É esse som que eu tô atrás. Você usou a expressão, e eu não posso terminar essa conversa com você sem te perguntar algo agora, porque você está em atividade, vocês estão produzindo, vocês continuam, né? Inclusive vendo o Gustavo no estúdio gravando. Você usou, né? De novo. Você que participou, vou usar essa expressão, para o Brasil você surge no Diante do Trono, no primeiro, e isso faz parte de um movimento histórico, é algo histórico na música, na vida da igreja. Nós já estamos em 2022, inclusive já estamos na metade do ano, né? Hoje é 31, amanhã começa o segundo semestre. O tempo passa. Como é que você sente hoje, já aí, como você falou, né, são 40 anos de desconstrução, né, que você usou essa expressão, então você já tem uma trajetória, você viu lá os teus irmãos nos anos 80, nos anos 90, você participou dessa explosão nos anos 90, você continua em atividade, você usou isso de novo. Hoje, o seu sentimento, gravando e vendo o que está acontecendo no Brasil, eu estou falando agora, vamos falar da questão da música, tá? Para a gente fechar aqui na questão da música. O que você sente hoje no meio da música brasileira hoje, da igreja? O que você tem sentido? A igreja precisa cantar o que está sendo cantado no céu. Opa. Não tem como sair disso. Não tem como ser técnico a respeito disso. A igreja precisa cantar o que está sendo cantado no céu. Se importar menos com números, se importar menos com as redes sociais, e com os pensamentos diversos, né? Se voltar para a palavra e clamar pela presença e reproduzir aquilo que o céu está cantando, sabe? A gente tem muita música, muitos músicos, isso é muito bom, isso é algo muito bom, mas que o muito bom não nos roube do melhor, e ouvir de Deus o que que a gente deve cantar, independente daquilo que o marketing diz, né? Então, eu creio que falta isso. A gente, às vezes, às vezes a impressão que se tem é que tudo é muito parecido, né? Tudo está muito igual, porque um imita o outro, ou não sei, né? A gente não pode afirmar, mas enfim, a influência ela é comum a todos. Então, falta um som, né? Eu creio que às vezes falta um som, são poucos os que têm reproduzido esse som. Falta um som que reproduza o coração de Deus. A gente precisa ouvir os sons que reproduzam o coração de Deus. A gente precisa ouvir o pai cantando sobre os filhos. A gente precisa ouvir o som da noiva que deseja que o noivo volte. De uma forma, não estou falando, me referindo a letras em si, mas corações que reproduzem isso e que por causa disso a sua canção ela toca de uma forma diferente, né? A gente precisa disso. E a gente não vai ter isso simplesmente navegando pelo natural, né? Existe algo em Deus que a gente precisa alcançar, e isso é no secreto. Isso é no lugar que ninguém vê, isso é na nossa integridade pessoal, nas nossas escolhas diárias.
né? Isso é colocar as coisas no seu devido lugar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Porque esse reino vai vir, tá? Esse reino vai vir e vai restaurar todas as coisas. Jesus não morreu só para redimir o ser humano pecador, mas ele morreu para redimir todas as coisas. A música será redimida. E é tempo que a gente alcance essa redenção da música de uma forma mais efetiva. Não uma música ditada por um mercado, mas uma música redimida por Jesus. Uma música santa, não porque é feita com letras que dizem, falam de santidade, mas não simplesmente por isso, mas porque passam por vidas, fluem de vidas que estão diante do trono de Deus, sabe? Que por estarem diante do trono de Deus, brilham a glória dele, reproduzem aquilo que ele está querendo dizer. Eu acho que a gente precisa mais disso, né? Nós já temos muitos músicos, muito bons músicos, bons cantores, excelentes cantores. A nova, né, a nova leva de cantores é magnífica. A gente não se atreve a cantar perto deles, de tão lindos que eles são, né? E a gente precisa disso somado com corações que reproduzam o som do céu. Amém. Glória a Deus. Como é bom poder escutar e sempre dizendo, né, assim, com pessoas aqui eu falo, né, ouvindo a história por pessoas que fazem a história. Então é muito bom poder ouvir isso de você. A conversa com você justifica, né, o que a gente sente de longe, como a gente vem acompanhando. E eu quero finalizar, e só dizendo, eu quero finalizar com dor no coração aqui, mas eu não quero tomar mais o tempo, porque, gente, as duas filhas que já estão cantando, né? Suas meninas já estão cantando, né? Estão ali sozinhas, a Nívia está sozinha em casa ali cuidando das meninas, eu preciso liberar aí. Mas você falou que ainda escuta, né? Que hoje escuta mais músicas antigas. Eu queria que você falasse aí, desse um top 3 o que você está escutando aí, o que você não sai da tua playlist. Ó, eu fiz uma playlist, tá lá no Spotify, a propaganda, Olha aí. mas eu fiz para adorar, acho que o nome é esse, se não me engano. E lá tem Morning Star, tem canções do meu início, tem canções do Petra lá. Olha aí. Nada a ver com nada. Tudo muito doido, mas é porque tem a ver com a minha história. Tem. Ai, meu Deus, o que mais que vai ter? Vai ter coisa da Bethel, vai ter. Enfim, tem Ademar de Campos, tá tudo muito misturado, né? Entendi. E são canções que me abençoam muito pessoalmente, né? Rita Springer, eu falo de um movimento profético, de música mais profética nos Estados Unidos, que no Brasil ainda não tinha tanto isso. Então, nós bebíamos de uma fonte que veio de fora, né? Então, tinha Rita Sim. Springer, é, para profecia, promover do espírito. Então, esse tipo de música me atrai muito, né? É a música que me leva a adorar, que não me leva a observar a performance do cantor, mas que me leva a adorar. Entendi. E das suas aí, do top 3 das suas, que Meu Deus, você. Por exemplo, tem uma música sua que eu falei, gente, é a música mais bonita que ela já gravou. Essa música, Emanuel, a música que você gravou, tem um disco, né? O CD Emanuel. Aquilo é um espetáculo. Suas meninas cantaram, você regravou agora, mas eu quero ouvir do seu gosto, assim. Pelo menos três músicas. Pode ser mais conhecida, menos conhecida, enfim. Músicas suas. Filho do Deus Vivo é uma canção muito bíblica, muito poderosa. Eu gosto muito de canções apocalípticas, dá para notar, né? E acho que todos os discos têm alguma coisa muito que fala muito da vinda do Senhor e fala muito da pessoa do Espírito Santo. Curto muito a fritação do Espírito.
Amo, 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 amo. Amo ver a igreja. A igreja fervorosa, cheia do Espírito, as pessoas sendo renovadas por Deus, os dons do Espírito. Amo, amo. E acho que as canções, elas reproduzem um pouco disso, né? Então, Filho do Deus vivo, enche-me de ti. Embora a gente não ministre tanto essa canção hoje, é uma que a gente quer ressuscitar, né? Mas a última canção vem, é uma canção que eu gosto muito também. Me Esvaziar, eu acho que é uma canção muito atual, sempre. Clássico. Verdade. Por aí vai, Todo Olho Verá, gosto muito das canções rápidas. Reina o Senhor, são canções de celebração e acho que a igreja brasileira ultimamente celebra pouco, né? A gente vê Exatamente. muitas canções. Outra coisa que o Renato tem falado muito aí nas redes ali, né? Falta música. O Azaf diria música de júbilo. É a cara dele ouvir Isso, falar, né? Música de. Falta música de júbilo. Que isso coisa boa. mesmo, isso Tá mesmo. ótimo. Então, Nível, eu quero agradecer. O pessoal que não conhecia, né, meu perfil a gente trata de história. As lives ficam todas salvas. Tem um canal no YouTube, História da Música Cristã no Brasil. Eu pego essas lives, eu subo para lá e ficam todos guardados ali, esses testemunhos, né? Agradecer muito, Nível. Que honra poder conversar contigo aqui, ouvir um pouco dessas histórias. A gente acabou não falando álbum a álbum, né? Você tem um trabalho maravilhoso, mas tenho certeza que o que o Senhor colocou aí foi e está sendo bênção nas nossas vidas. Tem alguma coisa nova chegando, né? Obviamente. Diga aí se tem alguma coisa no forno, como é que tá? Sim, está no forno, a gente está aos poucos lançando, né? Nós lançamos duas canções de um EP de 4, que nós gravamos na nossa última conferência, ano passado, Lugar Secreto. Esse ano tem de novo a conferência em novembro, e talvez, né, a gente faça, grave, registre algo, mas a gente lançou 2 canções e estamos para lançar a terceira canção. São mais 2 canções autorais que tem. Foi uma regravação, né? Tu És Bom, do Jason Lee Jones, amigo nosso. E vai sair agora uma canção com Isaías Saad. Opa! Nosso querido Isaías Saad, bonitinho demais. Então vai sair uma canção com ele. E a última canção é uma surpresa muito legal. Ó, suspense no ar. Muito bom de saber. Uma celebração muito legal. Que bacana. E para ninguém me acusar depois de ficar zangado comigo, dá para terminar você cantando um trechinho do que você quiser? Faz um trecho aí para abençoar a noite e a gente encerrar essa conversa. Amém. Vem, desperta em nós um novo som, dos corações sedentos um clamor. Vem com tua chuva sobre a sequidão, prepara-nos e usa-nos. Vem, atrai os nossos corações, em tua presença vem nos envolver. Que a tua esperança nos leve a viver tua história, pra tua glória. Vem, oh, vem, faz o céu descer. Espírito de vida, vem, sopra em nós, flui em nós. Espírito que é santo, vem, sopra em nós, flui em nós. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Ótima noite para todos. Nívia, bênção do fundo do coração. Muito obrigado, gente. Amém. Um abraço, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe, Amém. pessoal.